Glória a vós, Senhor. Estamos continuando esse tempo pascal, caminhando com o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, bom pastor, o Espírito que assiste a igreja no início, no nascimento dela. Estamos participando da vida do Espírito Santo nessas passagens bíblicas de hoje. Queria retomar um versículo do Evangelho de hoje, sobre o bom pastor, que vai nos introduzir sobre a primeira leitura. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Entendeu? Os discípulos de Jesus não entenderam. Tenho ainda outras ovelhas fora deste redil. O redil era o povo de Israel. E Jesus já explicou que tinha ovelhas fora deste redil, então os pagãos. Também a elas devo conduzir. Mas não entenderam. E a primeira leitura fala do que pode ser chamado o Pentecoste dos pagãos. Porque, na realidade, o primeiro Pentecoste, bem conhecido, que celebra o nascimento da igreja, de fato, assistido pelo Espírito Santo, era um Pentecoste com os judeus morando na diáspora, em todas as nações, mas todos eram judeus. Ficou ainda a igreja do povo de Israel, judeu-cristão. E era impossível imaginar, para esses judeus cristãos, que Deus chame outros povos pagãos. Era impossível, já que como veio essa imagem de Pedro, você vai comer esses répteis, essas coisas impuras, como é para você, sou eu que criei, explica Deus, a voz de Deus. Ele disse, não posso me sujar assim. Ele não entrava na categoria mental, espiritual, doutrinal, não entrou. Então, teve um acontecimento provocado pelo Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo desse pagão, Cornélio, e de toda a sua família, entre parênteses, vão ser batizados no Espírito, crianças também, nesse Atos. Vai acontecer assim, fora do controle de Pedro. E assim, diante desse acontecimento, Pedro vai dizer, Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, que falou, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Quem seria eu para me opor à ação de Deus? E os judeus vão se alegrar e vão acolher finalmente essa novidade em Cristo, que os pagãos também são chamados a integrar a igreja de Jesus Cristo. Grande evento na igreja, vai demorar muito tempo para poder integrar essa vivência entre judeus e pagãos. Estamos vivendo um tempo que é uma etapa também, e a nós cabe ouvir, olhar a obra de Deus para poder dizer, para poder não se opor à ação de Deus. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Talvez toda essa novidade nos assuste, talvez, mas se é obra de Deus, quem seria eu para me opor? Tomamos a vida da nossa sociedade, da nossa igreja, é a nossa. A vida da sociedade com a epidemia, a pandemia, que nos lembra que somos criaturas e que Deus é Deus. Tem um Criador que governa o mundo e tem as criaturas. A nossa vocação, claro, é participar desse governo do mundo, essa imagem de Deus no mundo, mas não é ser Deus. E basta uma pequena coisa, um vírus, para lembrar-nos da nossa fraqueza,
da nossa limitação. É outra palavra que somos criatura na mão de Deus. Talvez graças a essa situação estamos mais na mão de Deus hoje, ou estamos convidados, pelo menos, a viver mais na mão de Deus hoje que ontem. Na medida que parece que os planos humanos de hoje são limitados. Ninguém sabe dizer o que vai acontecer em uma semana, um mês, 6 meses, 3 anos. Então, é um convite, em primeiro, para entrar na nossa condição de criatura, bem amados, à imagem de Deus. Depois, na igreja, estamos caminhando num lugar, numa diocese, numa comunidade, seja membro da comunidade de Emmanuel, seja discernindo, seja amigo, seja caminhando para o sacerdócio, numa outra vocação, qualquer seja isso, estou convidado a viver, chamado pelo Espírito Santo, a viver o carisma toda dessa comunidade, segundo o meu chamado, seja a vida no Espírito Santo, seja o carisma da encarnação, o Emmanuel, seja a viver dos carismas que Deus me dá, mas a viver de tudo, e não esperar, mas viver do Espírito Santo que me é dado, da forma que ele se manifesta a mim. Estou convidado a ver isso, enxergar isso na minha vida de igreja e de comunidade. E na minha vida, realmente é um convite, esses tempos de preparação do Pentecostes, a acolher o plano de Deus na minha vida, como prioridade. Claro que eu tenho planos, para muitos de nós são bons planos. Não? Temos todos planos pessoais, não? E nós estamos pedindo a Deus, queremos pedir a Deus que Deus abençoe esses planos. Senhor, faça que isso aconteça, não? Do melhor possível. Não? Te peço. Não? E a nossa vontade, muitas vezes, é isso, pedir a Deus que abençoe o nosso plano. E, na realidade, esse tempo de preparação em Pentecostes é pedir a Deus de entrar no plano dele. Isso vai, inevitavelmente, mudar os nossos planos. Basta tomar o exemplo de Pedro, né, que mudou, né, de planos totalmente, que abriu o coração dele, né, não às ideias deles, mas ao Espírito Santo. Então, nossa prioridade agora vai ser realmente aceitar de abrir o nosso coração ao Espírito Santo para que o plano de Deus possa se cumprir na sociedade de hoje, na igreja de hoje, na minha vida. Que comece a conversão da igreja na minha conversão, aceitando os choques também, como os primeiros judeus cristãos viveram esse choque de dever acolher esses pagãos, né? Comer com eles, conviver com eles, né? Que possamos acolher esses choques de Deus através das circunstâncias de vida dele para acolher totalmente a nossa vocação, a nossa missão. Amém.